tema dessas conversas. Este caso tema será características da vida carnal. Não podemos esquecer que nós está estudando, está conversando no sentido de obter compreensões mais universalistas sobre o mundo material e espiritual para a promoção da reforma íntima. Então hoje nós vamos falar desse caso tema, tá certo? Então se não tem a pergunta, vamos começar a falar das características da vida carnal. Daquilo que vocês chamam de vida carnal. São 7 características: relatividade, impermanência, interdependência, não eu, justiça perfeita, amor sublime e Deus causa primária de todas as coisas. Essas são as 7 características dessa vida carnal e nós vamos falar das 7. Se não der tempo hoje, nós até continua no outro dia, mas acho que vai dar para falar tudo hoje. Jacqueline pergunta por que realidade virtual? Porque aquilo que você, como humano, percebe é uma realidade virtual. É uma realidade que não é real. É algo que você percebe, algo que não existe. É por isso que eu chamo de realidade virtual. Ficou claro? Vamos então começar a primeira característica da vida carnal. Primeira característica: relatividade. A vida humana é totalmente relativa. Tudo que existe nela é relativo. Ou seja, só serve e existe para você e por um determinado tempo. Não importa o que você fale sobre a vida humana. Não importa a que você se refira na vida humana. Nela não há nada que seja absoluto. Ou seja, nada que seja eterno e nada que seja igual para todos. Esse é um aspecto muito interessante que eu acho que vocês precisam se ater para poder bem viver. Esse bem viver quer dizer viver como caminho para se unir a Deus. Quem procura unir-se a Deus tem que ter consciência da relatividade da vida. Outro dia eu me lembro que a Solona do Portão me falou sobre sofrer. E eu disse: você sofre com intensidade porque você não sabe que o seu sofrer é relativo, não é absoluto. Ou seja, você não teria que estar sofrendo. Essa é uma característica que, quando se aplicada à vida, destrói as verdades dela, destrói a complexidade dela, destrói até a importância que vocês dão a ela. Veja, vocês acreditam que nessa vida existem elementos que são absolutos. Por exemplo, uma ideia que vocês têm de que ninguém quer morrer. Essa é uma ideia humana. Acha que todos querem estar vivos.
Mas não é verdade. Tem gente que não quer mais estar vivo. Tem gente que para quem a vida não vale nada. Outros acham que a necessidade de unir-se, de viver em coletividade, seja casamento ou com amigos, é absoluto, todos querem. Mas tem muitos que adoram estar sozinho. Esse é o aspecto fundamental para quem quer bem viver essa vida. Por quê? Porque você para de tratar as suas verdades como absolutas. Você para de tratar as criações que o ego faz como verdades absolutas, como coisas reais, tangíveis. Não, tudo é relativo. E a coisa mais relativa na vida é a própria vida. Você não vive com a consciência da relatividade do estar vivo. Eu garanto que todos que estão aí têm planos, preocupações, esperanças para o amanhã. Mas quem disse que você vai estar vivo amanhã? Quem disse que amanhã você vai poder realizar o que você quer? Se você trabalha com a relatividade da própria vida, você diz, olha, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Mas esse problema eu vou ter que resolver amanhã. Então eu espero amanhã chegar. Agora, quem trabalha com o absolutismo de estar vivo, ou seja, acha que está lá vivo sempre, mesmo que diga ao contrário, esse faz planos para amanhã. Esse se preocupa com o que irá acontecer amanhã. Esse sonha em realizações amanhã. Então, se você quer se aproximar a Deus, a primeira coisa que você precisa ter é tratar as coisas da vida e a própria vida como algo relativo. Ou seja, algo que vai mudar e algo que só serve para você e mais ninguém. Temos uma pergunta aqui do Carlos Roberto. Decorrente à vida espiritual, a dita vida material é uma completa ilusão. Concordo plenamente. Mas como começar a conseguir a ter essa compreensão? Bem compreendendo essas 7 características que nós vamos falar hoje. Você vai entender a ilusão da vida a partir do momento que você aplique a ela essas 7 características. Que você conviva com essas 7 características. A primeira é essa. Olha, não dá para eu viver nada como absoluto, porque tudo é relativo. Essa é a primeira coisa. Quando você começar a conviver com a vida a partir da ideia de que tudo é relativo, você já começa a conseguir antever a ilusão que é estar vivo. Giancarlo pergunta, o que é consciência? Pois, como sabemos, o ego é tapado. Consciência é uma criação do ego. Só que o ego, como você disse, é tapado, ou seja, não cria nada. Então, consciência é uma criação que Deus faz através do ego. Por exemplo, olhe agora para o www. Você viu o www, você está ouvindo o show. Tudo isso são consciências que você está tendo. De onde está, do que está fazendo, de quem é. Mas essas consciências foram criadas por Deus. E são consciências ilusórias. São realidades
virtuais, não verdades. Porque Oxê não está nem na frente do www, porque ele não existe, não está me ouvindo, porque ninguém ouve nada, mas está tendo essa consciência de estar e fazer, porque Deus está aqui. Carlos Roberto pergunta, daí para fazer uma cronologia do que estudar? Exemplo, primeiro ego, segundo o Evangelho de Tomé, terceiro, relativo e absoluto, etc. Comece pelo Evangelho de Tomé. Estou falando dos nossos estudos. Passe para os outros estudos dos mestres. Estudo do Krishna, estudo do Cristo, estudo de Paulo, estudo do Livro dos Espíritos. Depois entre na fase monita, com o Avaduta Gita, com as paletas monistas e com este resumão que nós estamos fazendo hoje. Agora, se você está fazendo agora. Agora, se você pegar só este resumão, você já vai ter tudo. Jean Calim, qual consciência o senhor se referiu anteriormente? Quando? Anteriormente, quando? Quando falou agora sobre relatividade. Ter a consciência do relativo é receber de Deus a consciência de que as coisas são relativas. Eu me lembro na primeira palestra dessa Shelley que nós fez, que você me perguntou, mas Joaquim, você disse que o ego não compreende nada, nem nós o espírito. Então como é que você quer que eu compreenda alguma coisa? E eu disse, olha, não se preocupe em compreender, de quem vai dar a compreensão é Deus, se der. Então, se apenas brinque de ouvir, que eu brinco de falar, e deixa Deus agir. Ainda estamos neste mesmo ponto. Brinque de ouvir, que você tem que ter essa consciência, que eu brinco de falar, e espere Deus lhe dar. Mas a consciência, quando Deus dá ao espírito, através do ego, a consciência da relatividade das coisas da vida, se você tem uma consciência ou uma percepção mental mais universalizada. Vamos então passar para o segundo, se não tem mais perguntas. Antes só uma coisa. Esses ensinamentos são características do budismo, de Buda. Interdependência e permanência, não eu, são características, e relatividade são características orientais daquilo que se chama budismo. Mas estão presentes em todos os lugares, nós vamos ver isso agora. A próxima característica da vida é a impermanência das coisas. Trata-se de uma característica até lógica, quando se fala antes que tudo na vida é relativo. Se tudo na vida é relativo, tudo na vida é impermanente. Tudo na vida carnal modifica-se constantemente. Essa é uma consciência importante para aquele que quer unir a Deus. Por quê? Para não ficar ao sabor das ondas. Vou falar sobre isso. Vocês sofrem quando o ego diz para chofer. Tem pajé quando o ego diz que é para ter pajé. Mas vocês mesmo têm um ditado que diz: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe.
Então veja, se o mal que você está passando hoje vai acabar, para que perder tempo sofrendo? Se o prazer que você está sentindo agora vai acabar, para que ele integrar a esse êxtase? Para cair? Veja, viver a vida de acordo com o que o ego pega. Fala direito, filha, pega. Prega. Para se viver, é não ter a consciência da impermanência das coisas. Porque o ego humano não possui essa consciência. O ego humano, daquele que Deus não dá, não possui essa consciência. Ele trata tudo como absoluto e trata tudo como eterno. E você acredita que vai sofrer a vida inteira, ou que vai ter prazer a vida inteira. Não. A vida é impermanente. As coisas da vida são impermanentes. E é isso que eu disse, e é isso que o Espírito da Verdade quis dizer quando afirmou que um dos objetivos da encarnação é viver as vicissitudes da vida. Vicissitude não é necessidade. Vicissitude é alternância de situações. O Espiritismo pega que a vida tem constante alternância de situações. Ou seja, hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está certo, amanhã você está errado. Hoje você está bonito, amanhã você está feio. A vida é assim. A vida tem essa característica. E isso ninguém pode mudar. Não há ninguém que se sinta bem eternamente, nem ninguém que se sinta mal eternamente. Sempre vai haver um rodízio. E você, quando tem essa consciência, precisa não se deixar levar por esse rodízio. Mas para isso é preciso entender a relatividade. O sofrimento é relativo. Você pode sofrer ou não. E se você sofrer, saiba que um dia você vai ser feliz. Então sofra, já na esperança de ser feliz amanhã. Não se entregue profundamente à dor, à tristeza, à preocupação. Porque elas vão acabar. E aí você vai ficar com cara de taço. Ah, eu estava sofrendo tanto. Cadê o meu sofrimento? Hoje eu estou até rindo. São duas coisas, como perguntou o moço, como entender a ilusão, que é a vida, importantíssimas. Você só entende a ilusão da vida quando você sabe que o que está vivendo é relativo. E quando você, ou seja, só você pode dar aquela importância. E quando entendo que é impermanente, ou seja, que você não precisa se apegar ao que está vivendo hoje. Sem isso, você vai viver a vida como absoluta e como permanente, ou seja, como real. Mais um detalhe só, a efeito da impermanência. Falei muito em sofrer e prazer, mas tem outro detalhe. Conviver com as coisas do mundo, com a consciência de que as coisas do mundo são impermanentes. Eu me lembro que quando nós de tudo isso, eu disse assim, vocês que compram flor, põe no vaso, esquece ela lá. Não entende que a flor é impermanente, ela vai se mudar,
ela vai passar de bonita para morta. Aí vocês, como não vivem com isso, exigem que a flor esteja sempre viva. No dia que a impermanência dela acontece, você xinga o folhista, que lhe vendeu flor velha. Não, a flor está lá, foi ótima, veio novinha. Mas você, por não viver a impermanência da flor, acha que ela vai ser sempre eterna. Mentes óbvias. É o caso de pessoas que têm aparelhos 10, 12, 20 anos. Aí em 20 anos o aparelho quebra. Aí diz assim, mas por que? Boa, era tão novinho. Você nem viu quantos anos ele estava lá. E a impermanência também no viver com as pessoas. Não existe relacionamento eterno, porque relacionamento é humano, e tudo que é humano é relativo. Aí você vive sem essa consciência, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho morre, você fala. Claro, você acreditou que eles eram permanentes na sua vida. Seu amigo vai embora, sua mulher, seu marido lhe deixa, você fala, porque acreditou que eles eram permanentes na sua vida. Então o moço que me perguntou sobre a ilusão, você quer entender a ilusão do casamento? A ilusão da paternidade, de tudo da vida? Compreenda que é tudo impermanente, vai mudar. Por isso, enquanto existir, é só uma ilusão. Jean Carlin diz, é impressão minha ou o senhor se referiu a dois egos, o que Deus dá e o que Deus não dá? Impressão sua, não existe ego que Deus não dá. Deve ser o conteúdo do ego, né? Que ele dá ou não dá? Como assim, filha? O conteúdo do ego, pode lhe dar ou não lhe dar. Conteúdo. Pode lhe dar ou não lhe dar um determinado conteúdo. Mas quando ele não lhe dá um determinado conteúdo, é porque ele está lhe dando alguma coisa. O não lhe dá. Carlos Roberto diz, a grande questão do ser humano é não saber de onde veio e para onde vai. Isso traz a ele a insegurança e a incoerência, desequilíbrio. O ser espiritual já possui noções no sentimento. Sabe por que é assim? Porque ao ser humano é vedado a comprovação material de onde veio e para onde vai? Fé. Para testar a fé. Se você tivesse uma comprovação material de que existe um Deus, de que tudo isso é verdade, que você tem que amar a Deus, que você vai morrer, vai virar espírito, se você tivesse essa comprovação, não haveria o exercício da confiança e entrega a alguma coisa. Fé não é só em Deus, fé é confiança e entrega ao objeto da fé. Isso é uma coisa que eu já discuti muito aqui com você, Joaquim, sobre a fé. Como ter fé num Deus que eu não sei o que é, nem onde está, nem para que serve. Como amar um Deus que eu não conheço? É realmente complicado. Minha filha, você disse que é complicado ter fé. E eu digo que não é complicado ter fé. O problema que é complicado é ter fé em Deus. Deixa eu explicar. Fé é confiança e entrega. E quando você não tem fé em Deus, porque você não conhece Deus ou não sabe quem é, você está tendo fé no seu conhecimento. Você está se entregando ao seu conhecimento e confiando no não conhecimento para dizer que não se pode ter fé. Então o problema da fé
não é ter ou não ter, porque acreditar em qualquer coisa, mesmo acreditar que nada sabe, é um exercício de fé. Agora o problema é você, no caso específico que o moço falou, sobre de onde vim para onde vou, é ter fé em algum mestre e, através dos ensinamentos desse mestre, em Deus. Seja ele quem for, no absoluto, como nós está todos aqui. Então o problema não é ter fé. O problema é para onde está dirigida a sua fé. Porque nós achamos que ter fé é algo religioso. Mas isso é místico, misticismo. Quando você transforma a fé em entrega e confiança a uma determinada coisa, você vê que qualquer crença que você tenha e que você acredite como real, é o objeto da sua fé. O William pergunta, mas o ego encarnado não tem poder de escolher, por exemplo, não sofrer, não é? Por exemplo, se eu, ego encarnado, estou sofrendo agora, foi por causa de uma opção feita pelo espírito que controla o ego? O espírito não controla o ego, quem controla o ego é Deus. Se o ego está sofrendo agora, é porque Deus, que o controla, o faz sofrer. Por quê? Porque esse sofrimento faz parte do gênero de provação pedido pelo espírito. Então, no fundo, volta tudo ao espírito, ao livre-arbítrio do espírito. Agora, você pode não sofrer quando o ego estiver sofrendo? Pode. Foi o que nós conversamos nas palestras monistas. É preciso não deixar o seu coração vibrar na mesma intensidade e direção das sensações que o ego cria. O ego não sente, ele cria sensações, só quem sente é o espírito. Cláudia, pai, quem sofre não é o ego? O sofrimento, assim como a alegria diante das vicissitudes, não são ilusões do ego criadas por Deus? Se for assim, como posso escolher não sofrer, como o senhor disse? No coração, é o que eu acabei de dizer. O espírito tem, segundo o livro do espírito, deixa eu só falar uma coisa que é interessante. Existe no livro do espírito uma pergunta sobre fatalidade. Kardec pergunta ao espírito da verdade: existe fatalidade como nós a entendemos? Ou seja, tem coisas que têm que acontecer? E o espírito da verdade diz: existe fatalidade. O espírito, quando escolhe para si um determinado gênero de prova, automaticamente cria um determinado destino que terá que viver. Então é o que você falou, o ego terá que ter prazer e dor. Por quê? Porque esse é o destino que está detachado a partir do gênero de provas que você, espírito, que pediu para vivenciar. Agora, continua o espírito da verdade. Falo sobre as coisas materiais, porque sobre as coisas morais, o espírito é livre para optar entre o bom, e não é bem, é bom, Deus, e o mal. Então o ego vai sofrer, e o espírito não. O espírito tem o livre-arbítrio de sofrer junto com o ego ou não. É esse livre-arbítrio que eu chamo de colação. O ego vai criar prazer, o ego vai criar dor. Você, espírito, deve permanecer equânime, ou seja, não deixar o seu coração vibrar com o prazer ou a dor criado pelo ego.
Jancalim, fé não é ilusão do ego? Sim, fé é ilusão do ego. Confiança e entrega em alguma coisa é um processo racional. Agora existe a fé sentimental. Mas essa você não pode compreender porque é um sentimento. E os sentimentos jamais vêm à razão. Então, voltando à questão da fé, nós não precisamos ter fé, como você falou, porque nós não criamos a fé. Quem dá a fé para o nosso ego é Deus. Você tem que ter a fé do coração. Se você desse o seu coração e entregar-se às coisas materiais, você está tendo uma fé de coração. Essa fé é do Espírito. Aira Maia, acho que a saída seria a gente se entregar na vida e se entregar a tudo que aconteça. Depende de que entrega você fala. Se você se entrega à dor, vivendo a dor, não adiantou nada. Vivendo a dor que eu falo é comprometendo seu coração com a dor. Não adiantou nada. Na verdade, se eu, durante as palestras monitas, se uma pessoa pediu para eu comentá-lo um texto do Livro dos Espíritos, onde se pergunta como se reconhece um homem de bem. E lá está escrito, quando ele, ao praticar ações, está voltado para o Espírito, para o espiritual, para Deus, para o absoluto. Então sim, é entrega, mas entrega a Deus. É viver tudo entregando-se a Deus. É viver tudo entregando-se ao nada, ao absoluto. E não viver tudo entregando-se à matéria. Entregando-se de coração. Entregue seu coração a Deus e dessa sua razão viver o mundo material. Eu não sei quanto às outras pessoas, mas eu particularmente tenho essa dificuldade de me entregar a Deus, uma vez que o Deus que eu tinha você destruiu, e eu não tenho outro por enquanto. Tá certo, então entregue seu coração ao nada. Você vai estar entregando a Deus. Mas veja, não dá para criar um Deus, razão, e entregar-se a Ele achando que está se entregando a Deus. Porque na verdade você continuaria entregando-se a sua razão. Entregue o seu coração ao nada. Não busque substituir um Deus por outro. Jancalim, o senhor disse que não devemos acreditar em nada, nem confiar em nada? Perfeito. Não confie em nada. Não acredite em nada que o ego quer. Ou seja, em nada que lhe seja consciente. Porque tudo que lhe é consciente não é material e, portanto, é relativo e, com certeza, impermanente. Carlos Alberto pede para falar mais sobre a dualidade ego e espírito. É uma dualidade que não existe. Porque o ego não existe. O espírito tem a ilusão de que ele existe. Então existe o espírito no universo. E dentro da consciência primária desse espírito, existe a ideia de haver um ego. Essa ideia de haver um ego cria realidades virtuais. E o espírito, por acreditar que o ego é real, e que ele é o ego, que a consciência dele é a do ego, vive o dualismo. Então eu não posso falar de um dualismo espírito e ego, porque não existe ego. Existe a ideia de existir um ego. Gláucia, mas quando eu tenho que usar os conhecimentos adquiridos para não sofrer, faço isso racionalmente, ou seja, o ego tentando compreender o que acontece e como devo agir. Às vezes tenho a impressão de que essa reflexão me faz ver as coisas de outra forma, ou seja, deixo de sofrer. Nesse caso, é o ego ou o espírito que deixou de sofrer? O ego. Na verdade, a ilusão deixou de ser sofredora. Ninguém deixou de sofrer. O ego não sofre. O ego cria ilusões sofredoras.
São coisas diferentes. Quem acha que o ego está chofendo, está enganado. Porque o ego não é capaz de chofer nem de ter pajeiro. Ele é capaz de criar ilusões, ou seja, ele serve como instrumento para Deus criar ilusões que ele, Deus, rotua como chofedoras ou prazelosas. Mas as situações em si não são nada. A ideia de estar vivendo algo chofedor é criado por Deus. Criada, não é isso? A situação é relativa. Você pode sofrer ou não. Você é espírito. Se a criação do ego fosse absoluta, você, espírito, iria sofrer, porque o absoluto não pode ser mudado. Carlos Roberto, então tudo que vimos é plasmado pelos espíritos? Deus cria para os espíritos? Perfeito. O mundo que você vive é um mundo de plasma, igualzinho ao que você lê nas literaturas espíritas. Se lá eles plasmam uma cidade espiritual, aqui é plasmado a sua casa, a sua rua. Da mesma forma que os espíritos nas cidades espirituais acreditam que esses plasmas são reais, você, encarnado, acredita que a sua casa e a rua que você mora é real. Com relação a esse pasmar, deixa eu explicar uma coisa. Este pasmar não é externo. Ou seja, ninguém constrói uma caixa de plasma fora de você. Plasmar alguma coisa é dar a ideia de estar percebendo algo. Plasmar é dar a alguém uma consciência. Então ninguém plasma uma caixa externa. O Deus plasma, através do seu ego, a ilusão de você estar vendo a caixa. É bem diferente, hein? Jean Carlin, como disse antes, é como se fosse um filme. E nosso amigo Anton tem razão em dizer que trancaram a porta do cinema e não nos deram a chave para sair. E como eu disse antes para você, assista o filme. E como eu disse também antes a você, melhor seria se você dormisse durante esse filme. Mas como você não consegue dormir, só assista. Vamos aproveitar que as perguntas parou um pouquinho e vamos para a terceira. Interdependência das coisas. Há uma fase humana que diz assim: ninguém é uma ilha, ninguém está isolado do mundo, tudo no mundo se interdepende. Sabe, nós fez um trabalho que provou que você não pode comprar um pão na padaria da esquina sem afetar a vida de todos os habitantes do planeta, inclusive do cosmos. Se você quiser ir numa padaria comprar 50 pães e todos quiserem isso, moço, vai ter que destruir a floresta amazônica. Se destruir a floresta amazônica, pelos conhecimentos materiais, a vida na Terra acaba. Você, quando compra o pão, paga imposto. Esse imposto, o Brasil gasta esse dinheiro com outros países que fazem foguete. O seu pão ajuda o foguete a chegar até Marte. Se você gastar muito, vão muitos foguetes, pode atrapalhar a vida de Marte. É isso que precisa ser compreendido. Ninguém vive sozinho.
tudo reflete em outro. E reflete de uma maneira que eu diria assim, gangorra. Aquele negócio que sobe o desce. Pela interdependência das coisas, para você ganhar, alguém tem que perder. Para você estar bem, alguém tem que estar mal. Lembra que eu falei que o universo é estável? E lembra que eu falei que o absoluto jamais se muda? Está sempre equilibrado? Por quê? Porque toda relatividade está equilibrada. De tal forma que os extremos estão anulados. Essa é a interdependência das coisas. Tudo se interdepende e se interdepende de uma forma que o equilíbrio universal jamais seja alterado. Que se interdepende de uma forma que jamais as coisas possam pender para um lado. Você não pode comprar quantos pãezinhos quiser. Por quê? Porque o equilíbrio de Marte depende dos seus pãezinhos. Porque a vida de um empregado no Japão, um empregado público, depende do seu pãozinho. Porque ele vai ser pago com o dinheiro que vem de outros países. Essa é uma coisa que você precisa entender. Sabe, no momento que você estiver mal, lembre-se de uma coisa. Alguém está bem. E você está vivendo a impermanência, a vicissitude negativa naquele momento. Mas essa vivência negativa é simplesmente uma ilusão. É algo relativo. É algo que você não precisa sofrer. Viu como as coisas se encaixam? Quando você aplica as características da vida, você vai aplicando e você vai sempre conseguindo compreender uma pela outra. Jamais você vai entender a interdependência sem ver a impermanência das coisas. Jamais vai entender a impermanência sem compreender a relatividade das coisas. Dá para compreender o que é a vida? A vida que você leva tem que ser totalmente organizada, porque a vida do outro depende da sua. E ela é organizada de tal forma que você, quando está numa vicissitude, o outro está na outra. Mas você, quando está nessa vicissitude, não deve ou não precisa se desesperar, porque tudo é relativo. É por isso que eu estou dizendo que, aplicando-se às consciências, aos momentos da vida, essas 7 características, você vê a ilusão. Você acha que o seu colega do trabalho lhe passou a perna. Não! Você e ele se interdependem. E se interdependem de uma forma impermanente. Hoje ele está em cima, amanhã é você. Mas está em cima ou está embaixo? Não tem porquê, porque tudo é impermanente. Desculpa, porque tudo é relativo. Ninguém pode estar embaixo, sente-se abaixo. É isso que eu estou falando, para se aplicar as coisas. Sabe, eu estou sofrendo porque meu pai morreu.
Tá certo, mas para alguém nascer ele tinha que morrer. E você gosta quando nasce alguém. Interdependência. Ah, você precisa? Não, porque essa distância entre você e seu pai, além de ser ilusória, relativa, ela também é impermanente. Amanhã você vai se juntar a ele. Volto a repetir, Carlos, se Deus der essa consciência. Mas essa é a consciência daquele que está unido a Deus no coração. Quem está unido a Deus sabe da impermanência, sabe da interdependência, sabe que precisa viver vicissitudes negativas para que outros vivam vicissitudes positivas. Aquele que rege a Deus pedindo só de bom para ele mesmo, e quando eu falo pedir de bom para ele mesmo, não é pedir só para si, mas aquele que rege a Pai, olha, dê conforto às crianças no orfanato. Está querendo, ele está regendo para ele, porque ele acha que deve dar conforto. Estava procurando aqui para cima a pergunta, achei a do Jancalim. Quando perguntei a semana passada sobre a caridade e amor ao próximo, tem a ver com a interdependência? Não. Deixa eu melhorar a resposta para você. A caridade... Fala direito, filha. Caridade. Física tem. Não são todos que podem ser atendidos fisicamente. A caridade física. Mas a caridade física não é caridade. Por isso eu disse primeiro não. Carlos Roberto pergunta, por que a caridade física não é caridade? Porque você ajuda quem você quer ajudar. Eu costumo dizer que eu gostava de ir aos centros espíritas e ouvir a oração final. Pai, ajuda as pessoas no hospital, no orfanato, no asilo. Eu nunca ouvi ninguém falar, Pai, ajuda os ricos que estão gozando a vida. Você acha que você não tem que ajudar um rico? Mas talvez ele precise mais de ajuda espiritual do que quem está no asilo, quem está no orfanato. Então a caridade material não é caridade porque ela é feita motivada por motivos egoístas. Ou seja, ela é feita motivada pelas suas verdades do que é ser caridoso. Ajudar os pobres e oprimidos. Cada caridade ou característica da vida material. Não eu. Esse conceito não no oriental é diferente da ideia do ocidental. Você, como ocidental, acha, por exemplo, que o não eu é a não existência de um eu. Mas não é assim que Buda entendia. Buda ensina que não eu quer dizer que você não existe como um eu individual isolado do todo, mas que você é um eu individual formado pelo todo que existe. Não eu quer dizer que tudo que existe em você não é seu. E que você não é você, mas um somatório de tudo. Deixa eu tentar explicar. Alguém tomou leite hoje aqui? Se tomou leite hoje ou algum dia,
eu tenho aí dizer que dentro de você mola uma vaca. A vaca, o leite, lhe compõe. Mostra quem é você. Compõe você. Leite, queijo, iogurte, tudo que vem da vaca, pôs uma vaca dentro para formar você. Alguém que comeu folha? Como é o nome, filha, de folhas que se comem? Verduras. Comeu? O cocô do passarinho é você, está em você, faz parte de você, lhe compõe. Porque cai lá na terra. Ou você acha que é adubo, o que é? Você não existe como você, nem no campo das ideias. As ideias que você tem não são suas. Lhe foram trazidas pela infância, na infância, de culpa, pelos pais, pela escola, pela sociedade, na juventude pelos grupos que você viveu, mais tarde pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. Quando você defende uma posição, você não é você. Você é quem escreveu um artigo no jornal que fala aquilo que você está defendendo. Olha a importância desse conhecimento, ou dessa consciência. Você é capaz de matar ou se matar para defender um ponto de vista que não é seu, para defender uma honra que não é sua. Você briga, por exemplo, para não colocar o pé na mesa, para alguém não colocar o pé na mesa. Mas quem está brigando não é você, é seu pai e sua mãe, porque foram eles que lhe ensinaram isso. E foi o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, que está hoje ainda vivo dentro de você, nesse conceito. Esse conceito é eles. Sabe, quando você entende que você é formado por tudo, você pode conviver com a interdependência viciada com impermanência. Por quê? Porque se você hoje está embaixo, o outro que está em cima, que está dentro de você, pode ser vivido. Basta você compreender que o sentir-se embaixo é relativo, seja o outro que está em cima. Olha, aquele baixou a perna em mim, mas aquele está dentro de mim, aquele me compõe, então eu vou viver o está em cima dele. Porque ele sou eu, ele está em mim. Então chegamos à quarta característica da vida. Tudo nessa vida é relativo. Tudo nessa vida é impermanente. Tudo nessa vida está em íntima relação com o resto do mundo. E essa relação é tão íntima que o resto do mundo é você. Aquilo que você diz que é você, nada mais é do que o somatório de tudo que existe, positivo ou negativamente. Quando você compreende isso, como o moço me perguntou, você vai dizer, é mesmo, é tudo uma ilusão. Eu acho que sou homo, mas eu não sou homo. Alguém me disse que eu sou homo. Esse alguém se achava homo. Eu não preciso me achar, mas também não preciso ser mulher. Aí você consegue compreender a grande ilusão, a grande, desculpa, eu vou usar um termo que às vezes a pessoa não gosta, mas a grande palhaçada, que é viver essa vida de uma forma séria,
de uma forma compenetrada, de uma forma repleta de conhecimentos. Isso é uma grande palhaçada. Eu sei, você não sabe nada, alguém lhe diz. E você saiu repetido igual ao papagaio. Eu ganhei, você não ganhou nada. Você ganhou hoje e vai cair amanhã. E cadê o amor? Porque para você ganhar, alguém caiu. Como é que você está festejando a vitória? E é relativo, não existe ganhar, nem perder. Olha, até que eu fui bonzinho, eu não falei que se a vaca está dentro de você, se a vaca é você, o estume da vaca também é você. Carlos Roberto, poderia dar uma noção se o ser espiritual estivesse mais desenvolvido do que o mundo material? Poderíamos nos teletransportar, conversaríamos por telepatia, etc. Moço, no universo que é uno, único e tável, ou seja, no absoluto, não existe transporte. Se não existe transporte, porque é estável, né? Não há mudanças, se não existe forma de se transportar. Então eu diria para você que isso faz parte de algumas outras ilusões que podem ser vivenciadas nessa ou em outros mundos. O teletransporte a nível espiritual, com consciência, é algo real neste mundo. Você pode não saber fazer, seu ego pode não ter essa verdade, não fazer lixo, mas você sabe. Então não é pior, como se fala, magia de ninguém. São ilusões que alguns vivem, outros não. Jean Carlin pergunta, quando o senhor diz, ele está em mim, se refere ao ego dele ou espírito? Eu me refiro ao ser humano. Eu estou falando características da vida humana. Então eu estou falando de ego para ego. O ego dele está em você. Compõe o seu ego. Faz parte do seu ego. Essa era uma pergunta que eu estava esperando. Vocês não podem pegar esses conceitos e querer aplicá-lo à vida do espírito. A vida do espírito na sua consciência primária. Porque esses são características da vida humana. Características da formação do ego. Se uma pessoa escolhe evitar o máximo de influências possível, com o intuito de ser original em sua expressão, seria isso mero orgulho e cegueira? A pessoa não pode evitar nada, porque a pessoa é uma criação de Deus. Tudo que ela é Deus que faz ela ser. Então a pessoa não pode evitar nada. O que você precisa entender não é como, olha, vamos voltar àquela questão que nós conversou tanto no monismo. Você quer fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo para você compreender que você é formado pelos outros. Isso é uma verdade absoluta. Isso é real. Isso sempre foi assim, sempre será. Isso é igual para todos. Agora, você falar em fazer e não se influenciá-lo, isso é impossível, que afinal de contas é Deus que cria o ser humano, que cria as ideias humanas. Não ouçam as minhas palavras com pretensão de saber, de fazer, de mudar, mas com pretensão de ter consciência de saber que a vida é assim, não querer ter outra vida, porque você não pode ter outra vida. Essa existência pré-programada é fruto perfeito dos seus pedidos como espírito antes da encarnação. Então jamais será mudado em nada. Armando pergunta, a passagem pela experiência humana é obrigatória na ilusória caminhada espiritual?
Eu vou dizer uma coisa para você. No universo nada é obrigatório. Se você conseguir, vamos dizer assim, no estágio anterior, suplantar as necessidades desse, você não precisa passar por aqui. Agora, moço, eu, Joaquim, não tenho conhecimento de ninguém que não passou. Até aquele que vocês consideram mais puro, que é o Cristo, encarnou como humano, e mais de uma vez. Se não tem mais a pergunta, vamos para outra. E a quinta característica da vida humana é uma característica, vamos dizer assim, difícil de ser engolida. Minha filha vai pular aqui toda a vida. E outros também, né? Tem um moço que eu tenho que dar a resposta hoje que vai pular também. Justiça perfeita. Toda a existência humana tem como característica ser justa. Não importa o que aconteça. O que está acontecendo é fruto de uma justiça, da aplicação de uma justiça. Por isso é justo. Ah, é justo uma criancinha ser estuprada? É. É justo alguém sair de casa e morrer de uma bala perdida? É. Se não fosse justo, haveria uma injustiça. E se houvesse uma injustiça, o absoluto teria acabado. O que é a vida carnal? Ela é o teatro de provas do espírito. Ela está completamente atrelada à posição de elevação do espírito. Ou seja, vamos resumir como Quito resumiu: Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então tudo que acontece na vida humana é a aplicação da justiça de Deus. É o resultado do dar a cada um segundo as suas obras. É o resultado de uma obra anterior. Não importa o que aconteça. E ter essa consciência é fundamental para aproximar-se de Deus. Porque quem acusa a injustiça, quem afirma a existência de uma injustiça, está afirmando que o absoluto não é justo. Está dizendo que Deus não sabe dar a cada um segundo as suas obras. Eu não vou aqui discutir o mérito da justiça, ou seja, por que ela precisa tanta dor, por que ela precisa uma bala perdida, por que ela precisa um estupro. Não vou discutir isso agora. Mas tenho que deixar bem claro: não cai uma folha da árvore sem que meu Pai faça cair. Não acontece nada sem que Deus faça acontecer. E Deus, quando faz acontecer, o absoluto, quando faz acontecer, como nós estudou, não é justo, mas é a justiça em ação. A vida humana é justa, mas o que guia a vida humana
é a justiça em ação. Pai Joaquim, em que nós podemos nos basear para acreditar nisso tudo, tendo em vista que isso está sendo dito por um ego Joaquim, que por sua vez aprendeu por outros egos chamados mestres, como ego Jesus, ego Buda, ego Krishna e egos daí para diante? Você pode acreditar nisso, filha, quando você consegue perceber o todo de uma ação. Deixa eu explicar. Quem já leu o Manche Espírita, repara que no início do livro há sempre alguém sofrendo. E no meio do livro se explica a origem deste sofrimento. A vida humana é o romance espírita. Mas você não consegue ver a justiça porque ninguém lhe explica o antepassado, o passado daquilo. Então, filha, quando você começa, e você falou do ego aqui, quando você começa como no ego aqui, a conhecer antepassados dos espíritos, não estou falando de ação, estou falando de coração, de vibrar coração. Quando você começa a reconhecer antepassados das vibrações de coração dos espíritos, você diz, meu Deus, era justo mesmo. Então o que pode lhe, como eu posso lhe dizer, como eu lhe disse, o que pode lhe trazer essa consciência é esse conhecimento. E enquanto não tem esse conhecimento, é a confiança na fonte. Eu já tenho confiança no Cristo. E dessa confiança no Cristo, eu passei, eu ego, Joaquim, eu espírito, passei a ter consciências de antepassados de espíritos e que muitos não têm. Por quê? Porque ainda não exerceram uma confiança. Então o que eu posso lhe dizer como ter? Confiando. Aliás, no Evangelho do Tomé, Cristo diz assim, reconheça-se como espírito, que Deus lhe mostrará as coisas. Agora, se você quer julgar o mundo a partir da justiça humana, você não se reconheceu como espírito. E aí Deus lhe desça. Tá certo, você acha injusto, fique com o seu assalo injusto. Para este nada é revelado. Bem, então, pelo que eu entendi, só me resta esperar que eu mereça, também não sei por que me vou merecer, uma revelação. Não só esperar, filha. Você já teve diversas revelações de passados que estão influenciando pelo não eu e pela interdependência, estão influenciando hoje em vibrações sentimentais. Então você já sabe. Agora, você pode não acreditar nessas revelações, aí é outra coisa. Mas você já teve diversas, não uma, diversas oportunidades, como todos já tiveram. Armando diz, pai, como posso receber a justiça de Deus sobre os atos que meus não foram, mas sim, Ele foi quem deu os atos, os pensamentos, o corpo físico e a percepção? Desculpa, acho que eu estou falando de japonês. Acabei de dizer, quando você
conhece o colachão dos espíritos. Não azutiche a partir de atos. Se o ego pratica um ato, vamos dizer assim, chamado mal, e te dá a sensação de prazer por ter praticado, e você, espírito, vibra naquele prazer, por essa vibração espiritual é que você será, então, vamos dizer, sujeito à justiça, não pelo ato, nem pela sensação. Eu tinha pulado aqui uma pergunta do Jean Carlin. Que obra? Se não temos que fazer nada, pois tudo é Deus quem faz. Obra do ego? Do espírito? Obra do espírito, ao optar no livre-arbítrio, em amar ou se prender à realidade ilusória como real. Armando, creio que essas, entre aspas, nossas obras, são consideradas nossas apenas quando nós espíritos aceitamos como verdade absoluta a proposição divina. É isso? Qual é a proposição divina? Veja, você está complicando. Não leve para o campo da sapiência. Não transforme um ensinamento simples num debate acadêmico. O espírito faz e você não sabe o que o espírito faz. O espírito, você apenas como ideia, como ilusão, pode amar ou prender-se à ilusão. Então é o resultado dessa obra. Não esqueça que ele falou de não sei o que divino, não esqueça tudo isso. E queixa absoluto divino, você não sabe nem o que é absoluto, quanto mais o que é divino. Não, vai na simplicidade, não transforme em uma sapiência. Saiba apenas que você precisa assistir à vida. E deixe o espírito agir. E saiba que é a ação do espírito que vai zelar, não para você, ser humano, mas para outro ego, outras vidas. Nós estávamos falando aqui, você falou, aliás, que eu tive algumas revelações, né? Jacalim pergunta, então vale a pena fazer terapia de vidas passadas? A terapia de vida passada é um ato material. Se é um ato material, você não faz. Deus lhe dá a ilusão que está fazendo. Então não sei se vale a pena ou se não vale. Ou melhor, sei sim. Se você fizer, vale a pena. Se você não fizer, não vale a pena fazer. Você diria, Joaquim, que essa terapia traria o mesmo resultado que as tais revelações que algumas pessoas têm? Não, a única coisa que é viver a ilusão de uma vida de passada tem é lhe dar a consciência da justiça em ação. Quando você faz, dentro da lógica humana, uma terapia de vida passada, você vai descobrir por que você é o que é hoje. E aí você diz, é justo eu ser o que eu sou hoje. Então, na verdade, essa terapia é simplesmente uma ideia de Deus para ensinar, olha, a vida é justa. Aprenda isso e não queira julgar a vida. Veja, porque o grande problema é esse. Quando você não vê justiça na vida, é porque você julgou a vida. Quem é você para julgar a vida? Quem é você que nem se lembra do seu nascimento, do que aconteceu na sala de parto? Ou seja, não é capaz de julgar essa vida para julgar toda a sua eternidade espiritual. Sabe, nós só pode cegar a Deus quando descobrir a nossa pequenez. Pequenez no sentido, nossa que eu falo ego. Pequenez no sentido universal, no sentido absoluto. O ego trata tudo como absoluto.
O ego trata tudo como permanente. O ego trata tudo como não dependendo de nada. O ego vive como se ele fosse uma só identidade. Por isso quer julgar tudo. O problema é esse. Quem não vive com a justiça perfeita acontecendo no mundo, não é só na sua vida, é por quê? Porque se arvola na posição de juiz e julga as coisas do mundo. Mas julga a partir de um conhecimento relativo e momentâneo. Você não sabe de nada. Você é ego. Eu, Joaquim, ego, não sei de nada. Nós só sabemos o que Deus nos diz para saber. E assim mesmo, isso não é sabedoria, porque muitas vezes o que ele fala não é realidade. Armando, como posso confiar se tudo me é dado por Deus? Tenho que esperar Ele me dar mais? Não é assim? Essa confiança não é uma confiança, ou seja, não é um raciocínio de confiar, é uma entrega de coração. Confiar a Deus é entregar o seu coração a Deus. A filha disse entregar ao nada, para ela é nada, porque o Deus para ela é nada. Armando diz, o teste ilusório é a proposição divina como prova. Sim, para ver se você está com o coração ligado em Deus ou se você está com o coração ligado na razão. Deixa eu só explicar isso que você falou aí, que Deus para mim é nada. Uma vez que o Deus que eu tinha foi totalmente destruído, por enquanto Deus para mim é alguma coisa de muita força, muita potência. Ainda não concluí as demais características que você fala. Tá certo. Então entregue-se a alguma coisa que é muito potente. Só isso. Jean Carlin diz, a Bíblia faz menção aos justos, humanos encarnados. Qual a visão de um justo? Aquele que está com a justiça. Ou seja, aquele que está com Deus. Justo é aquele que vive a justiça de Deus, não importando o que está acontecendo. Quando seu coração estiver em Deus, você será justo. Leia Jó. Jó, ficando, quis reclamar da justiça de Deus, deixou de ser justo. Deixa eu falar então a sexta característica da vida. O que é uma vida carnal? É uma encarnação. A encarnação de um espírito. O que é uma encarnação de um espírito? São provas e missões para que o espírito, realizando suas provações e auxiliando na obra zelal, evolua espiritualmente. Ou seja, a vida carnal é um ato de amor de Deus. É a expressão máxima do amor de Deus por seu filho. É a oportunidade que Ele dá aos seus filhos de evoluírem. Então, a vida carnal, não importa o que está acontecendo, é amor. É amor em ação. Quando se fala na quinta característica, a justiça, as pessoas imaginam que está se falando de uma punição. Aplicar uma justiça segundo a consciência humana
é dá-lo uma punição. Mas a zutixa que Deus aplica, a característica zutixa da vida carnal, não é uma característica de zutixa punitiva, mas de zutixa amorosa. Dá a cada um segundo as suas obras, não como punição, mas como uma nova oportunidade de elevação. Se você, como acreditam os católicos, não tivesse reencarnação, você não teria novas oportunidades. Errou, acabou. Está condenado ao inferno o resto da eternidade. Mas Deus seria aí um juiz e não um pai. Essas, aliás, deveriam ser duas características do pai material. E em alguns casos né? Ser justo com amor. Tem pai que esquece o amor. Tem pai que esquece a justiça. Mas deveriam ser as características do pai, porque essa é a característica do Pai do Espírito, Deus. Ele aplica a justiça, ele cria a vida humana como algo justo ao Espírito, mas não para punir, não para brigar, não para castigar, mas para lhe dar uma nova oportunidade de realizar algo que ainda não realizou. Viu que vida bonita que você tem? Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Você tem você só vive coisas que você merece. E cada merecimento seu vem banhado no amor de Deus. Olha como essa consciência sobre essas coisas que estão presentes nas formações das percepções de todos os egos mudam a vida que você tem. Acabou a injustiça, acabou o mal, e se acaba o mal, acaba o bom. Acabou o errado, e se acaba o errado, acaba o certo. Acabou o feio, e se acaba o feio, acaba o bonito. Acabou tudo. Por quê? Porque tudo que você está vivenciando veio de Deus. E aí nós falamos então rapidinho da última característica. Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo veio de Deus. Tudo surgiu de Deus. Porque só Ele é o absoluto. E só o absoluto existe. E só o absoluto pode zelar. E tudo que ele zela tem a característica de ser relativo. Para você, tem a característica de ser impermanente, de estar sempre relacionado a dois ou mais, de formar do todo um só, dando justiça com amor. Acabou, essa sua... tinha um programa na televisão que dizia assim: esta é a sua vida. Esta é a sua vida. Aí está a base de tudo que Deus cria, a partir do gênero de provas que o Espírito pede. Giancarlo pergunta: qual a melhor forma de se limpar da sujeira conceitual? Entregando seu coração a Deus. A melhor? Não, a única. A única forma de você se limpar da prisão aos conceitos é estando com Deus, em Deus e por Deus. Armando: reclamo das justiças que não agradam a meu ego, mas procuro sempre me lembrar de que tudo é justo. Essa é uma justiça que você está aplicando. Ego aplica justiça. Não aceita justiça jamais.
quando o ego aceita que alguma coisa foi justa, é porque ele achou justo. Então ele antes julgou. Saiba de uma coisa, tudo que vem do ego é uma sentença de um julgamento, porque raciocinar é analisar e dar uma sentença. Jacqueline, é uma resposta que eu não me ative se você fez alguma pergunta. Assistindo a vida sem comprometer o coração. Isso, assistindo a vida sem comprometer o coração com a vida. E aí o coração está lá, com Deus, porque não há outro lugar para estar, ou se está na vida, ou se está em Deus. Anton pergunta, então tudo que é gerado por Deus será sempre relativo, impermanente e interdependente? Ao nível de Oxê, sim, características da vida humana. Então, na vida humana, tudo que é velado por Deus na vida humana tem essa característica. No mundo relativo, no mundo absoluto, não tem essas características. Então essas são as 7 características da vida material. 7 consciências que vocês precisam ter sobre a vida material. Na outra semana, não sei se vocês acertaram aí na quinta, se não for, então na quinta que vem, depois do carnaval, nós vamos falar das características da vida espiritual. A característica da vida fora da materialidade. Como o espírito transita entre o 6º e 7º plano. Porque a vida espiritual única que vocês podem conhecer é a do 6º plano. Daí para cima não tem como entender. Não há ideias para se compreender. Na verdade, quando nós fizer isso, nós vai fazer um resumo do livro dos Espíritos. Porque o livro do Espírito é o livro da doutrina espírita, a doutrina que estuda o mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Então nós vamos conversar a partir da semana que vem sobre esse aspecto. Por quê? Porque nós vamos definir o que é mundo espiritual e o que é mundo espiritual real, primeira consciência, e o que é mundo material, relativo e absoluto. Já definiu o absoluto, começou a definir o relativo a partir do mundo material e agora vamos conversar sobre o mundo espiritual relativo. E nós vamos estar então, como eu disse, fazendo um resumo do livro dos Espíritos. Ficou claro? Então se tiver pergunta eu respondo, se não fiquem na paz do Deus e nós se encontramos na quinta-feira.